Olá, crianças, tudo bem? Por enquanto a gente vai ter que se encontrar sim, mas eu tô morrendo de saudade de vocês, da nossa igreja, da nossa salinha, de tudo isso. Bom, vamos começar como eu sempre começo. Quem lembra da lição de domingo passado, aquela que a tia Ana Luísa gravou? Lembra? Jesus foi a primeira vez ao templo, Maria e José levaram ele bebezinho, né, para apresentar no templo. Eles encontraram Simeão, encontraram Ana, né? Deus deu esse presente a Ana e a Simeão deles conhecerem o Messias. Bom, a história de hoje, ela tá na Bíblia, como todas as nossas histórias, né? E ela se passa 12 anos depois. Jesus estava com 12 anos e ele foi pela primeira vez a Jerusalém. Os judeus, eles iam a Jerusalém uma vez por ano para comemorar a Páscoa. E eles sempre iam em grupos. E assim, um montão de gente junta. Porque a viagem era muito longa, Nazaré era muito longe de Jerusalém. E aí eles iam para comemorar a Páscoa. O que era a Páscoa para os judeus? O que é até hoje? Né? Eles comemoravam a libertação do povo judeu do Egito. Lembra quando Deus usou Moisés, as 10 pragas? A gente estudou isso ano passado, né? E aí eles foram. Acabou a festa, acabaram as comemorações, eles voltaram. E voltaram no grupão, todo mundo junto, porque era viagem longa, né? Normalmente as crianças iam brincando juntas. Uma viagem em grupo, uma grande família. Só que, de repente, Maria e José descobriram que Jesus não estava por perto. Eles começaram a procurar. Eles achavam que Jesus estava junto com as outras crianças, brincando, como deveria ser. Mas nada, ninguém tinha visto Jesus, ninguém sabia de onde ele estava. E aí eles ficaram muito preocupados. E aí eles resolveram voltar até Jerusalém. E aí ficaram perguntando, procura daqui, procura dali, nada de achar Jesus. Passaram 3 dias fazendo isso. Imagina como eles deviam estar preocupados, porque não sabiam onde estava Jesus, porque não achavam o filho, estavam achando que ele tinha se perdido no meio da multidão, estavam preocupadíssimos. Mas até que eles foram ao templo. E quando eles chegaram no templo, olha quem eles encontraram? Pois é, Jesus estava lá conversando com os mestres da lei, com os sacerdotes, com os doutores da lei, as pessoas que conheciam muito bem a Bíblia. Bom, lembra que naquela época a Bíblia era só o Antigo Testamento. O Novo Testamento conta a história de Jesus, né? Então ele ainda não tinha sido escrito. E Jesus ficava perguntando, querendo aprender muito e falando muito, até porque Jesus era filho de Deus, né? E ele sabia muito bem, ele conhecia muito bem as leis, ele conhecia muito bem as histórias dos profetas, tudo que tem no Antigo Testamento. Aí Maria e José tomaram o maior susto e foram falar com o filho. Filho, o que aconteceu? A gente está super preocupado, a gente não estava te achando. O que houve? E Jesus virou para eles e disse assim, vocês não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Bom, Maria e José ficaram meio sem entender muito bem o que Jesus tinha dito. Mas eles guardaram aquelas palavras no coração, porque depois eles iriam entender muito bem. E aí eles chamaram Jesus para voltar para casa. Jesus, ele era filho de Deus, mas ele era um menino muito obediente. E aí ele voltou para casa com os pais, voltou para Nazaré, né? Aí você pode me perguntar, por que Jesus tinha que, né, tá ali aprendendo e discutindo e conversando com os doutores da lei, se ele era o filho de Deus? Pois é, a gente vai aprender ao longo do ano que Jesus usava muito a palavra de Deus nas suas pregações, quando ele falava para as pessoas, né? E a gente também precisa saber, a gente também precisa conhecer
muito a palavra de Deus. E onde é que a palavra de Deus está? Na Bíblia, é claro, eu sei que vocês sabem disso, né? Assim como Jesus precisou estudar e conhecer e conversar com os professores, a gente também precisa fazer isso. Vamos orar? Senhor Deus, obrigada pelas nossas aulas, obrigada porque a gente está aprendendo mais da Tua palavra. Por favor, nos ajude a saber cada vez mais, a conhecer cada vez mais a Sua vontade através da Sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Bom, então, por hoje foi isso. Vocês devem receber aí com vocês as atividades, né? Quem quiser fazer. E de vez em quando manda um vídeo pra gente também, que a gente também quer ver vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima.